A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que Deus esteja no controle das suas vidas e que a glória do Senhor Jesus permaneça no nosso meio. Que a honra e a graça do Senhor Jesus esteja sempre nas nossas vidas, para que a obra do Senhor seja manifesta ao mundo, em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos hoje estar dando continuidade no estudo da semana passada. O título é A Importância da Bíblia. E nós queremos hoje fazer esse devocional também com um texto muito maravilhoso da Palavra de Deus. O título é As Escrituras de Deus, que vai estar no nosso devocional. Vamos proceder a essa leitura. Que o nome do Senhor seja engrandecido mais uma vez. Leiamos, irmãos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, inspirado pelo Espírito Santo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Grandioso Deus, que a tua graça e que esta palavra, Pai, que tem direcionado, ó Pai, norteado a nossa igreja, que continue no nosso meio, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, meus queridos, como de sempre, nós vamos convidar o nosso grupo de louvor para mais uma vez estar aqui adorando a Deus. Como de costume, nós queremos cantar a nossa fé. Essa não é minha, é da irmã Nancy. Amém? Vamos cantar um hino? Conta as bênçãos. É o hino de número 60 do nosso inário e é o que nós temos feito nesses dias, contando as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, porque Ele é um Deus abençoador. Amém? Amém. Aleluia. Desfalece o vosso coração.
Aqui estamos para louvar mais uma vez ao Senhor Jesus. E você que está aí no seu lar, com o coração aguardando o estudo que teremos nessa noite, comece desde já a louvar o Senhor, porque nesta noite o Senhor vai trazer para você a luz do Evangelho, a luz do entendimento de Deus. E se você tem falta de luz, peça ao Senhor: ó Senhor, dai-nos a sua luz. Obrigada por esse louvor maravilhoso. Você cantou conosco aí do outro lado? Certamente que sim. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esse momento tão especial, por esse culto, Senhor, em que nos reunimos com o nosso coração voltado para a comunhão com cada irmão. Cada momento que estamos aqui, nós vamos nos lembrando dos nossos queridos irmãos. Senhor Jesus, receba o nosso louvor nessa noite. Amém. É com alegria que nós vamos agora passar para um momento sublime. E essa noite vai ser muito especial, porque nós estamos com o nosso coração um pouco contrito. Mas o Senhor, através do seu servo, pastor Valdemar, vai falar conosco nessa noite. Amém? Passar a palavra para o pastor Valdemar. Mais uma vez, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Hoje, com um voto de tristeza, que a gente está aqui, sabendo que a nossa irmã Zélia é do conhecimento dos irmãos, e, felizmente, essa doença ceifou a vida da sua filha. E é uma perda irreparável. As duas, viver ali juntinhas, as duas, imagina a irmã ontem já ter que ir no seu quarto, sabendo que a sua filha não está mais ali, e não vai poder vê-la nunca mais. Então ontem eu orei com a irmã,
E eu estou agora pedindo à igreja que nós vamos compartilhar com a irmã essa dor que ela está sentindo. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que venha trazer um conforto pela vida da irmã. E nós sabemos que Deus nunca nos leva a tudo. Se Deus chamou essa irmã, essa sua filha, pode estar certo que ela era uma serva do Senhor. E breve, como Davi disse, ela não poderá vir a nós mais, mas nós vamos até ela. Amém? Então, naquele dia que Jesus chamar a tua igreja, vai estar todo mundo reunido. Que Deus conforte o coração da irmã Zélia com estas palavras, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Muito bem, meus queridos. Eu quero dar continuidade. Semana passada, nós iniciamos um estudo. Desde quando eu vi esse estudo, eu gostei muito, falei, esse estudo, ele é um estudo que a gente deve aproveitar ele na igreja. A importância da Bíblia, ou seja, a importância da palavra de Deus. Nós paramos no ponto de número 8. Eu quero relembrar os irmãos. Lá o texto desse ponto é: que uso devemos fazer da Escritura? Devemos ler e estudar a Bíblia diligentemente e reverentemente e escutar atenciosamente quando ela for ministrada, quer na igreja, quer nos cultos devocional, quer no lar. Nós devemos estar atentos. Quando ela for pregada e explicada, nós sabemos que podemos crer e viver de acordo com ela, porque é nela que nós encontramos o nosso caminho. Então, o que devemos fazer? Ler a Bíblia diligentemente, reverentemente, vivendo de acordo com ela. Então, eu já dei alguns textos referente a isso aí, mas nós vamos ver. João 5:39. O que diz lá? Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Esse próprio Jesus nos convidando a ler a Escritura, estudar a Escritura. Lá em Lucas 11:28 também nós vamos encontrar, mas ele disse: antes bem-aventurado os que ouvem a minha palavra, ou seja, os que ouvem a palavra do meu Pai, os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Então eu estou criando um pouquinho aqui. Então disse Jesus: antes bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e guardam. E quem é a palavra de Deus? Ele próprio, Jesus, representa a palavra de Deus. Então nós queremos ainda mais um versículo em João 14:23. Mais uma vez, Jesus nos dá mais um passo importante. Aqui são perguntas que fez a ele, ele respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guardará o quê? A minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa! Tudo isso você vai conseguir estudando a palavra de Deus. Sem ela, dificilmente nós estaríamos aqui, ou impossível estar aqui sem a palavra de Deus. Então nós queremos continuar. Então hoje nós vamos trabalhar mais 5 pontinhos. No ponto de número 9,
podemos conhecer o verdadeiro significado da Bíblia? Claro. Em Coríntios 2:14, eu vou dizer aqui 4 coisas são essenciais para entender a Bíblia. O primeiro, ser filho de Deus, é claro, nascer de novo, né? O segundo, ser inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele sela o seu coração, você já aprendeu isso lá mais atrás, e para que você tenha prazer na palavra de Deus. E 3, ler e estudar com a mente aberta. Abra seu coração para a leitura da Bíblia. Leia inspirado, com alegria, com temor. É muito importante. E a quarta, receber o ensino e instrução de ministério inspirado por Deus, estabelecidos na igreja. Eu quero levar vocês lá para Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, no versículo 11 e 12, me parece. Não está aqui no meu programa não, mas eu tenho certeza que Efésios 4, no capítulo 4, versículo 11 e 12, nós vamos encontrar o que eu estou querendo passar para os irmãos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para e outros para evangelista, e outros para pastor e doutores. Mais uma vez, o quarto ponto dessa inspiração está aqui. E quarto, receber o ensino e instrução de ministério inspirado por Deus, estabelecido na igreja. Então é necessário que a igreja tenha pastor, é necessário que a igreja tenha evangelista, é necessário que na igreja tenha professor de escola dominical, é necessário que na igreja tenha os departamentos, é necessário que na igreja tenha os levitas que cuidam do ministério de louvor. Tudo isso faz parte do ministério eclesiástico da igreja. É responsabilidade da igreja para receber as pessoas, para que elas tenham um encontro com Jesus e seja transformada e que receba a palavra de Deus e torne-se um cristão convertido. É aquilo que aconteceu comigo, com você que é membro da igreja, e com todo aquele que um dia teve um encontro com Jesus. Mas ainda, como podemos conhecer o verdadeiro significado da Bíblia? 1 Coríntios capítulo 4, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Olha, aqui está o segredo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, ou seja, ele vai ler a Bíblia como ler um jornal, como ler uma revista, porque ele não compreende, porque lhe parece loucura. Eu já vi pessoas dizer: pastor, quando eu começo a ver lá a genealogia, nasceu fulano veio de fulano, fulano veio de fulano, fulano veio de fulano, isso me dá uma canseira, pastor. Eu gosto de salmo. Gosto de salmo. Olha, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, irmãos. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Lembra que você, no culto de domingo, nós somos selados. Você aprendeu que você tem o selo do Espírito Santo na sua vida. Então, aquele que é convertido, o Espírito Santo sela. Por quê? O homem natural, ele lendo a Bíblia parece loucura. Não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Por isso que parece loucura. O versículo 15 também, já que você está fácil aí. Coloca o versículo 15. Então, no versículo 15, nós vamos ter a continuidade desse momento aqui. Veja o que Deus está
passando para nós em Coríntios. Vamos esperar o Juninho colocar e jogar na tela para vocês. Amém? Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. O homem espiritual pode ler a Bíblia e compreender. Ele entende, porque nele está o poder e a glória do Senhor. Então acho que não tem ponto nenhum. Como podemos conhecer o verdadeiro significado da Bíblia? Está aí. Primeiro, ser cristão convertido, ser filho de Deus. Segundo, ser inspirado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo selou seu coração. Terceiro, ler e estudar com a mente aberta, livre de preconceitos e de ideias preconceituosas. E quarto, receber o ensino e as instruções de ministério inspirado por Deus, estabelecido na igreja. Maravilha! Então, não há dúvida aí. Vamos para o ponto 10. Quais são as duas grandes doutrinas da Bíblia? Ai, meu Deus! Quais são as duas grandes doutrinas da Bíblia? Coisa interessante. Aqui não tem a resposta, mas você tem ela. As duas grandes doutrinas da Bíblia, a lei é a primeira, e a segunda, o Evangelho. Então, as duas grandes doutrinas da Bíblia são, primeiramente, a lei é a doutrina bíblica na qual Deus nos diz como devemos ser e o que devemos não, e o que devemos ser e o que não devemos fazer. O que é o Evangelho? É a segunda doutrina. O Evangelho significa boas novas. O Evangelho é a doutrina bíblica na qual Deus nos revela as boas novas da nossa salvação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, essas são as duas grandes doutrinas. Essas duas doutrinas estão estabelecidas. Vamos caminhar mais um pouco. A de número 13. Qual é a diferença entre a lei e o Evangelho? Nós praticamente já ensinamos, mas vamos lá. A lei ensina o que devemos e não devemos fazer. O Evangelho ensina que Deus fez e ainda está fazendo para a nossa salvação. Olha a diferença. No passado, nós tivemos a lei. O que a lei faz? A lei imputa o pecado. É através da lei que nós sabemos que somos pecadores. Mas Jesus veio, morreu, porque ninguém conseguiu ser salvo pela lei. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Por isso que Jesus teve que substituir todo aquele sacrifício que era feito no Velho Testamento. Ele veio substituir. E ele se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Mas quando ele, no capítulo 6 de João, há uma mensagem linda, quando Jesus diz para os seus irmãos, por que seus irmãos? Ele veio para o que era seus. E ele diz, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá parte comigo nesse mistério.
Ele estava dizendo da sua morte. Ele estava falando do seu sofrimento lá na cruz. Mas a multidão, como já estava com os ouvidos praticamente fechados, encheram-se de ira e blasfemaram contra o Filho de Deus, dizendo: por acaso nós somos alguns carnívoros? Nós não comemos carne, nós não precisamos. Deus nos deu animais limpos para nosso sustento. Nós não fazíamos isso. Eles não compreenderam a palavra. Só depois da morte de Cristo lá na cruz, onde seu sangue foi vertido, onde seu corpo foi desfigurado, dilacerado. Por isso Isaías escreve: olhando para ele, nós não vimos beleza nenhuma. Não vimos beleza. É bonito ver uma pessoa naquela situação? Não, não é bonito. Não vimos nele beleza nenhuma. Mas na sua morte ele levou todas as nossas enfermidades, que é os nossos pecados. Isaías, quando retrata esse fato, ele está lembrando lá atrás, no dia da expiação, quando é sacrificado aquele cordeiro e aquele bode missário. O cordeiro representa o sangue puro, o sangue que perdoa o pecado. Mas aquele sangue só vai por um ano, para o ano seguinte. Porque no ano seguinte, se você voltar a pecar, Deus já tem. Por isso a festa de ano em ano tinha que fazer. Por isso eles tinham que ir lá e confessar. Mas hoje nós não temos mais que confessar. Só se desviarmos da fé. Mas quando João escreve: vós, filhinho, eu vos escrevo. Se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar novamente. Mas você foi chamado para ser uma bênção, como foi Paulo, como foi Moisés, como foi Pedro e tantos outros. Então nós temos, meus queridos irmãos, esta promessa. Então, a palavra de Deus, ela representa o sacrifício vivo de Deus no céu. E lá diz assim: a lei mostra o nosso coração e a ira de Deus. O Evangelho mostra o nosso Salvador e a graça de Deus. Amém. A lei mostra a nossa ira e o pecado. Mas o Evangelho, o nosso Jesus Salvador e a graça salvadora. Eu quero compartilhar com vocês, antes de terminar, mais um versículo. É o Salmo 119, 105. Vamos ler esse versículo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Irmão, isso é tremendo, essa declaração. E agora nós vamos para João 3,16. Tenho certeza que você já sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Diga comigo: Senhor, muito obrigado, porque eu creio. Eu creio neste amor maravilhoso. Eu creio que, por amor a mim, o Senhor deu a seu Filho. Eu creio. Ele veio como unigênito Filho de Deus. Mas quando subiu aos céus para a glória de Deus, ele recusou seu Filho único. Ele disse: não, Pai, receba aqueles que me receberam como teu Filho. Por isso ele é o primogênito. Que Deus nos abençoe. Fica com vocês, irmãos, esta palavra. Que a graça do Senhor Jesus continue nos abençoando. E que essa palavra, ela conforte os nossos corações. E mais uma vez eu quero orar em favor da irmã Zélia. Eu me lembro que no primeiro domingo de março, ela esteve com sua filha. Sua filha esteve na igreja e ela disse: pastor, eu te conheço há mais de 30 anos atrás, mas eu não conhecia. Porque ainda quando criança, eu ia muito na igreja lá de Ibirité, Jardim das Rosas, me lembro disso. Na época a gente estava em forma, família do Remi, a gente cantava, pregava, fazia de tudo. A gente ia lá, a igreja ficava por nossa conta, pastor Neemias, depois o pastor Oreste, depois o pastor William também. Foi vários pastores, vários ministérios que passou por ali. Então a gente ia lá e elas me conheciam, mas eu não lembrava delas. Pastor, a gente vai. Aí foi quando ela falou: não, quero lá para o pastor lembrar de mim, quero ficar conhecida dele. E ela foi naquele dia, participou conosco no culto da ceia. Ela é sua mãe. Acabou o culto, ainda me lembro, nós fomos, como de costume, lá para a cozinha, tem um cafezinho, ali nós ficamos conversando, relembrando os tempos passados, ela contando a trajetória dela na igreja, e ela é que cuidava da mãe. São 6 irmãos, e ela é a única que era solteira e que ficou cuidando da irmã. Então que Deus consolte o coração da irmã. Para mim foi uma honra, foi uma alegria poder ministrar a ceia para sua filha, irmã Zélia. Tenho certeza que agora ela está nos braços do Senhor. Que essas palavras tragam conforto para o seu coração. Vamos orar. Deus Pai, tua palavra nos exorta que os dias de vida do homem é 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. E eu quero te agradecer, Pai, que no mês de agosto eu vou chegar aos 80 anos. Mas eu já perdi meu papai, já perdi minha mamãe, já perdi 3 irmãos queridos. O irmão caçula, meu irmão caçula já morreu há mais de 7 anos. Meu irmão caçula. Mas Deus me deu uma família, Deus me deu um ministério, Deus me deu, além dos irmãos biológicos, me deu a igreja, os irmãos em Cristo. A gente está sempre falando, a gente está sempre unido. Isso é bênção de Deus. Então, irmã Zélia, fica para o seu conforto aqui. A igreja, seus irmãos, estão agora junto aqui, nessa oração, compartilhando a sua dor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Fiquem com Deus. E nós vamos cantar a nossa fé. Amém?
Que Deus abençoe. Quero lembrar que na sexta-feira, às 19 horas, nós vamos estar aí na igreja. Amém? A irmã Nídia já colocou no grupo da igreja. Então eu quero estar aí, primeiramente, para rever os irmãos e levar a minha oferta ao Senhor. Amém? Que Deus os abençoe. Muito bem, meus queridos irmãos, eu quero agora agradecer a Deus pelo privilégio de mais um estudo que nós estamos encerrando e agradecendo a Deus por esse privilégio. Como de costume, nós queremos encerrar o nosso culto hoje à noite de estudo bíblico, como de costume. Queremos terminar com aquela oração, como os irmãos já conhecem, cantando a graça do Senhor Jesus. Essa bênção, essa oração que traz a bênção pastoral, o arranjo da irmã Nancy. E nós queremos então cantar a nossa fé e abençoar vocês, em nome de Jesus. Obrigado, meus queridos. Um abração para cada um de vocês, para não esquecer as nossas crianças. Tchau, Laurinha. Tchau, Andrezinho. Tchau, Vitória. Até aquele dia que nós vamos estar retornando os nossos velhos costumes, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus guarde vocês. Amém? Então, tchau, tchau.